o comando rmdir ele é utilizado para remover diretórios vazios. Normalmente, para você poder remover um diretório vazio, ele realmente tem que estar vazio ou ele tem que se tornar vazio. Você tem que remover todos os arquivos que estão lá dentro para você poder remover aquele diretório. Em alguns casos, se por acaso você fizer uma remoção de um determinado diretório e ele se tornar vazio, e todos os acima dele se tornarem vazios, ele também pode remover. Isso é uma coisa que você pode fazer através da opção "-p", que remove o diretório pai se ele também se tornar vazio, tá? E você tem a opção "verbose", que é o "-v", que informa os detalhes durante a execução do comando. A sintaxe do rmdir é rmdir, opções, diretório. O que acontece nesse caso? Você pode especificar vários diretórios. Você pode especificar mais de um diretório para você poder remover. Então, aqui no exemplo, eu tenho rmdir, eu usei a opção "-p", que remove o diretório pai, e eu dei uma sequência de nomes loren/y/dir. Todos esses casos aqui, todos esses nomes, são diretórios. Mas o diretório que eu quero realmente remover é o dir1. Se esse diretório dir1 estiver vazio ou se tornar vazio, se ele estiver vazio, ele vai poder ser removido. E se ele for removido, e se y também estiver vazio, ele vai remover. E se loren também for um diretório que esteja vazio, ele também vai remover, ou seja, ele vai remover toda a sequência loren y dir1. Se o diretório que você especificar não estiver vazio, ele não vai ser removido. O comando touch é um comando bastante interessante porque ele faz atualização das datas de último acesso e última modificação do arquivo. Então, se eu quero atualizar um determinado arquivo, basta que eu identifique esse arquivo na lista de argumentos do comando touch. Eu tenho algumas opções aqui que eu posso utilizar. "-a" modifica apenas a data do último acesso. "-c" não cria o arquivo caso ele não exista. "-m" modifica apenas a data de modificação. E "-t" é a identificação que eu vou dar para a data e hora que eu quero que seja atualizado para aquele arquivo. O importante notar aqui nesse comando touch que é o seguinte: eu posso criar um arquivo através do comando touch. Ele cria um arquivo vazio com a data e hora atual. A data e hora de criação, que é a data e hora atual. Quando eu uso a opção "-c", ele não cria esse arquivo, se ele não existir. Aqui eu tenho exemplo, touch a.txt, crio o arquivo a.txt vazio. Touch a1.txt maior a2.txt. Esse símbolo maior identifica uma saída daquele comando executado anteriormente para esse arquivo a2.txt. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Ele pega o conteúdo de a1.txt e cria o arquivo a2.txt, porém com data e hora atualizados. O terceiro exemplo é com a opção "-t", onde eu estou identificando aqui a data e hora de criação do comando do arquivo a2.txt. Então, ele altera a data e hora do arquivo para 1/10, ou seja, mês 10, dia 1, 12 é a hora e 30 é o minuto. Então, ele atualiza a data e hora do arquivo para 1/10 e o ano corrente, e 12 horas e 30 minutos. O comando cat é usado para concatenar arquivos, ou seja, eu vou agrupar diversos arquivos e salvar todos esses arquivos agrupados no último arquivo da minha lista. A sintaxe dele é cat, opções, e aqui eu tenho uma lista de diretórios e arquivos, e o último diretório e arquivo vai servir como a saída daquele arquivo. Se por acaso eu não indicar absolutamente nada, significa que a saída é a saída padrão, que é o monitor.
Então, aqui tem alguns exemplos. cat, meu arc, pipe, more. Bom, de cara eu já estou usando o pipe, e se eu fosse executar cat, meu arc, a saída seria no monitor. Só que essa saída vai servir de entrada para o comando more. Então, ele vai exibir o arquivo meu arc paginando na tela do monitor para você. cat, meu arc, maior, seu arc, ele vai executar a visualização do arquivo meu arc e vai salvar tudo no arquivo seu arc. cat, meu arc, seu arc, maior, nosso arc. Ele vai concatenar o arquivo meu arc e o arquivo seu arc, nessa ordem, criando o arquivo nosso arc. cat, meu arc, maior, /dev, /lp0. Bom, eu tinha falado no início desse módulo que você tem no diretório /dev algumas identificações de hardware que estão configuradas na sua máquina. Uma delas, que é a default, é a impressora LP0, que é a primeira impressora que ele vai configurar para você. Você pode usar esse arquivo, pode usar esse comando cat, meu arc, para exibir a saída, e eu estou direcionando a saída para a impressora diretamente. Ou seja, eu não estou usando nenhum método de spooling para poder fazer essa impressão. Eu estou mandando diretamente esse conteúdo de meu arc para a impressora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque num ambiente em que você está compartilhando vários recursos entre vários usuários, você fazer esse tipo de execução de comando pode gerar problemas se a impressora estiver sendo usada via spooling, utilize o spooling, tá? Mas se você estiver dentro do seu ambiente local, não tem problema algum, você está mandando simplesmente o seu arquivo para a sua impressora e ele vai ser impresso na sua impressora. cat, arq1, maior, arq2. Bom, se o maior gera um arquivo de saída, o maior também gera um arquivo de saída, só que ele é usado como append, ou seja, eu estou adicionando o que eu estou mandando para arq2, eu estou adicionando. E nesse caso aqui, o que eu estou adicionando é o conteúdo de arq1. Então, eu acrescento ao arquivo arq2 o conteúdo do arquivo arq1. Então, tudo que tinha em arq2 foi salvo e ele, em seguida, colocou o conteúdo de arq1 dentro de arq2. Agora, eu vou explicar para vocês como é que você pode usar o cat para poder criar um arquivo rapidamente na linha de comandos. Vamos supor que você queira editar alguma coisa bem rápida, né? Isso aqui não serve para coisas que sejam muito longas. Então, você pode usar cat maior texto.txt. Nesse caso, você não especificou o arquivo de entrada. E aí, o que ele supõe? Ele supõe que o arquivo de entrada para você é o teclado, e ele abre uma edição para você criar um arquivo novo. Então, eu digitei aqui, cria um arquivo novo, onde o usuário vai digitar, botei uns pontinhos, digito o texto, pontinho, finalizando com Ctrl+D. E aí, no final, quando eu quero salvar todo esse conteúdo que eu digitei nesse arquivo texto.txt, eu clico em Ctrl+D. E aí ele encerra aquela edição e volta ao prompt normalmente. Isso é muito útil quando você quer fazer coisas rápidas. O comando cp é utilizado para copiar arquivos e diretórios. Então, ele copia um arquivo, mantendo aquele arquivo no lugar onde ele está, e aí ele gera um arquivo novo ou um diretório novo em outro lugar. Se você tiver a permissão para você poder salvar nesse diretório destino, ele vai fazer essa cópia para você. Se você não tiver, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que você não pode fazer essa cópia neste local. A sintaxe é cp, opções. Aqui você vai identificar qual é o arquivo ou quais são os arquivos de origem, e depois você vai identificar o arquivo destino. As opções que são mais utilizadas são a "-f", para ele não solicitar confirmação,
O "-i", que ele pergunta antes de sobrescrever algum arquivo que já existe, se você realmente quer fazer aquela cópia, aquela atualização. O "-R" maiúsculo, que serve para você copiar subárvores de diretórios recursivamente, e ele preserva os arquivos que não sejam diretórios. E o "-U", que copia apenas se o arquivo destino não existir, ou se ele for mais velho do que aquele que está sendo copiado. Tá? As opções "-P", ela preserva os atributos de dono, data, hora e permissões, porque se você levar para um outro diretório que não seja do seu pertencente ao seu usuário ou ao grupo que você pertence, ele vai nomear o dono como sendo o dono destino. Tá? E "-S" para gerar apenas um link simbólico, ou seja, você permite que ele crie uma visualização daquele arquivo no diretório destino. Tá? Então, aqui eu tenho alguns exemplos do CP. Eu tenho o caminho completo, home, João, cartas, texto 1.txt, e depois eu estou dizendo, informando o destino, home, João, artigos, texto 1.txt. Então, ele copia texto 1.txt, que está no diretório cartas, para o diretório arquivo, artigos, texto 1.txt. CP, tio, João, barra, cartas, barra, texto 1.txt, para tio, João, barra, artigos, barra, texto 1.txt. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo do primeiro exemplo, só que agora eu estou usando o tio para identificar. Aqui eu tenho os arquivos texto 1.txt e o arquivo artigos texto 1.txt. Agora eu faço cd, home, João. E aí eu faço cp, cartas, texto 1.txt, artigos, texto 1.txt. Eu estou usando o caminho relativo, já que eu estou no diretório home João. Então, eu não preciso mais identificar o caminho inteiro, eu posso identificar apenas a partir do diretório. CP, cartas, texto 1.txt, artigos. Como o texto 1 não mudou de nome, então eu simplesmente identifico o diretório final para que ele possa copiar o arquivo texto 1.txt. Então eu posso usar tanto o caminho absoluto, que parte do barra, como o caminho relativo, que é em relação ao ponto onde eu estou na árvore. Aqui, se eu executar o comando pwd, eu vejo que eu estou em artigos, barra home, barra João, barra artigos. CP, tio, Paulo, documentos, projeto.txt, para ponto. Essa identificação do ponto indica o seguinte, que eu estou copiando projeto.txt para barra home, barra João, barra artigos. Então, eu vou ter, dentro do diretório artigos, um arquivo chamado projeto.txt. O comando MV é utilizado para mover e remover arquivos e diretórios. A diferença existente entre o CP e o MV é que o MV, ele retira a informação daquele arquivo que você está movendo, da origem, e coloca essas informações para o diretório destino. E o CP não, ele mantém duas cópias, a original e o destino. Aqui eu tenho exemplos do MV, MV barra etc barra fstab, barra etc barra fstab.back. Nesse primeiro exemplo, eu estou tirando ele, na verdade eu nem tiro, né? Eu simplesmente estou modificando o nome dele de fstab para fstab.back. Então, agora, é como se eu apagasse o arquivo original fstab e criasse um fstab.back. Mas, nesse caso, ele só faz a modificação do nome do arquivo. mv-v barra etc barra fstab.back
/etc/fstab. Então, se o diretório, o último argumento é o nome de um diretório e esse diretório existe, esse comando vai executar a movimentação, mantendo o nome original daquele arquivo. Nesse caso aqui, ele simplesmente identificou o verbose e mudou novamente o nome do arquivo de fstab.back para fstab. mv/home/josé/curso/doc1. Ponto. Simplesmente, ele pegou o arquivo doc1 para movimentá-lo, para movê-lo para o diretório atual, que é o diretório que eu me encontro nesse momento. mkdir/home/josé/teste. Criou o diretório home josé teste. Então, agora ele vai mover do diretório home curso, que pode ser um diretório, ele moveu todo esse conteúdo para home josé teste. O comando rm é utilizado para remover arquivos. E ele também pode remover diretórios, caso esses diretórios estejam vazios. Ele tem algumas opções e, em seguida, você dá o nome dos arquivos que ele precisa remover. A opção "-f" ignora arquivos inexistentes. Então, se você der um arquivo que já não existe, não tem problema, com a opção "-f", ele não vai te dar uma mensagem indicando que aquele arquivo não existe. O "-i", ele solicita a confirmação antes de remover, e o "-r" minúsculo ou o "-r" maiúsculo, ele remove as árvores de diretório recursivamente. Aqui eu tenho os exemplos. rm meudir, ele remove o arquivo meudir que está no diretório corrente. rm-i e r meudir, ele remove recursivamente e ele informa, com a opção i, ele solicita a confirmação antes para remover o arquivo meudir. rm-r dir1 e dir2 significa que ele vai remover recursivamente tanto o dir1 quanto o dir2, se eles estiverem vazios. Tá? Muito cuidado com o comando rm, porque se você utiliza a opção de recursão, ele pode remover qualquer arquivo, inclusive arquivos que você tenha permissão de remover, já que, nesse último exemplo, eu estou como superusuário. O comando file serve para você poder identificar o tipo de arquivo que você está querendo saber, qual é o conteúdo que ele armazena. Tá? Existem alguns conteúdos que são identificados através do seu tipo. Por exemplo, quando o arquivo é um texto, ou quando ele é binário, ou quando ele é uma imagem, ou quando ele é um diretório, dentre outros tipos. A sintaxe dele é file, opções e arquivo, ou arquivos. A opção "-z", ela tenta verificar arquivos dentro de arquivos compactados. Então, se você tem um arquivo compactado tendo usado o gzip para compactar, com a opção "-z", eu consigo saber quais são os tipos dos arquivos que estão dentro daquele gzip. E o "-l" maiúsculo, ele faz a identificação dos links simbólicos até chegar no arquivo original para poder saber qual é o conteúdo dele, qual é o tipo desse conteúdo. Bom, com isso, nós acabamos o módulo 1, tá? E aí vocês vão poder executar esses comandos, vocês vão poder exercitar esses arquivos, mas vocês podem também consultar livros e referências bibliográficas para vocês poderem ver e treinar todos esses arquivos que foram vistos nesse módulo, tá bom? Então, até o módulo 2 de comandos básicos.